Salve, amantes do futebol! Sou Lucas Assunção, está começando mais um vídeo aqui no canal Lucas Assunção. Vou falar aqui sobre os jogos de segunda-feira que aconteceram aí no Campeonato Brasileiro. Foram 3 partidas que aconteceram. A primeira delas aqui, vou logo falando direto aqui do primeiro jogo, foi entre São Paulo e Santos, o clássico Sansão. O jogo foi no Morumbi e o São Paulo venceu por 2-1 a equipe santista, né? São Paulo venceu o Santos por 2-1. Jogo que valia, né, o complemento da 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo venceu essa partida, né, por 2-1. O São Paulo saiu na frente com o Caleri aos 10 minutos do primeiro tempo. E o Caleri, ele tá metendo muito gol, né? Tá metendo muito gol aí o Caleri, na equipe do São Paulo. E aí o Santos, no final do primeiro tempo, empatou o jogo com o atacante Marcos Leonardo. Né? Ele só empurrou a bola para o fundo da rede, e recebeu um cruzamento e só empurrou a bola para o fundo das redes. 1-1, São Paulo e Santos. E o São Paulo chegou ao segundo gol com Luciano de pênalti, num pênalti bem duvidoso, né? Porque o lance foi pro VAR, né? O árbitro foi o Leandro Pedro Voaden, né? Foi o árbitro da partida entre São Paulo e Santos. E foi um lance polêmico. Eu, sinceramente, vendo o lance, né, minutos atrás, que o jogo já tinha terminado já faz algum tempo, se eu fosse o árbitro, não marcaria o pênalti. Nem chamaria o VAR. Eu acho que foi um lance bem assim, duvidoso. Eu acho que assim, quando há lance duvidoso, o VAR ele não tem que interferir. Né? Essa aqui é a minha tese. Se eu fosse o árbitro, eu falaria assim, ó, não marcaria o pênalti, segue o lance. Só que aí, né, marcou o pênalti, né, para a equipe do São Paulo, gerando uma reclamação assim incrível, né, uma reclamação grande dos jogadores do Santos, da comissão técnica santista. Então aí foi um burburuço, né? Alguma coisa assim, né? Uma coisa assim bem... uma confusão assim enorme, né? Que aconteceu. Só que aí, mesmo com reclamação, com coisa e tal, o pênalti saiu e o Luciano fez o gol da vitória de pênalti. O gol foi marcado aos 17 minutos aí do segundo tempo. Né? E o São Paulo venceu o Santos por 2-1. Olha, sobre a partida São Paulo e Santos, para mim, o resultado mais justo seria o empate. Seria mais justo o empate. Então, se tivesse que definir o resultado, assim, seria mais um empate, seria até mais justo, né? Pela situação das duas equipes. Teve ali, né, um equilíbrio, né? Tanto do São Paulo quanto da equipe do Santos. E aí, né, com a vitória, né, do time tricolor aí no campeonato, o São Paulo, com essa vitória, ele chega a 7 pontos. É o sétimo colocado. É o quinto colocado, perdão. É o quinto colocado São Paulo, com 7 pontos. Ele está empatado aí com um monte de times aí, com o Coritiba, com o próprio São Paulo, o próprio Santos, né, que enfrentou. O Cuiabá, o Internacional e o Avaí. Ambos com 7 pontos, né, empatados, né, na classificação aí do São Paulo. Então, assim, foi uma atuação bem equilibrada das duas equipes, né, e para mim, né, seria mais justo um empate, mas teve esse lance polêmico, eu não marcaria o pênalti, e o Luciano bateu o pênalti e garantiu a vitória do time tricolor para cima do Santos. Na Série C, o Floresta, time cearense, venceu o Botafogo de São Paulo por 1-0. O jogo foi no estádio Santa Cruz, né, o estádio do Botafogo. Do Fortaleza fez aí, né, o Floresta, né, eu confundo Floresta, Fortaleza, enfim. E o Flávio Ribeiro fez o gol da vitória aí do Floresta,
1-0 Floresta em cima do Botafogo. E aí com essa vitória, o Floresta ele assume a vice-liderança da Série C com 10 pontos. O líder é o Mirassol, também com 10, só que o time do interior de São Paulo, do interior paulista, ele ganha, né, o time cearense aí no saldo de gols, né? Tem mais saldo aí do que o time do Floresta. 1-0 Floresta contra a equipe do Botafogo de São Paulo. Tudo aqui só uma passada aqui nos jogos aqui de segunda-feira. E eu tô fazendo aqui, né, esses jogos, falando aqui sobre os jogos de segunda, porque nessa segunda-feira, né, saiu, né, o episódio do podcast, do meu podcast do Futebol Papaxibé, onde eu falei sobre os jogos, né, e eu não citei o jogo São Paulo e Santos, né, então eu tô aqui citando, vou citar o jogo aqui da Série D, né, falei da Série C, e na quarta divisão teve jogo, né, teve duas partidas, né, nessa segunda-feira. O Oeste ele venceu o Cianorte por 2-1, o time do Oeste de Itápolis, que disputou aí Série B, caiu para C, agora está na quarta divisão. Na temporada passada foi rebaixado, né, caiu, e o Oeste venceu aí o Cianorte por 2-1. E olha o nome desse cara, o Eric Popó, né? O Eric Popó marcou os 2 gols da vitória do time de Itápolis contra o Cianorte. E o Motoclube, time aí maranhense, venceu o Juventude Samas por 3-0. Então aí o Motoclube venceu aí 3-0 contra a equipe do Juventude, né? Time maranhense, né? Aliás, duelo, né, de times maranhenses. E aí com a vitória, o Motoclube ele é o vice-líder do grupo B com 6 pontos, sai aí se não me engano, ele estava em sétimo, sexto colocado, o Motoclube. E foi para a vice-liderança com 6 pontos. Só perde no saldo de gols, né, pro Fluminense, né? Está em segundo, o Motoclube. E o Juventude Samas. E o Juventude Samas é o sétimo colocado com 3 pontos. E a Tuna, né, cara? Eu falei até no meu episódio do podcast, episódio 156, né? Que eu falei sobre a Tuna, uma situação complicada, né, da Águia do Souza, né? Nos 3 primeiros jogos, perdeu as 3 partidas, né? Então, assim, uma situação muito difícil da Tuna. Vamos ver se a Águia do Souza vai se recuperar, né, no Campeonato Brasileiro da 4ª Divisão. Então, dei aqui uma passada sobre os jogos aqui da Série C e D, né, os jogos de segunda-feira. E eu falei da Série A sobre o jogo do São Paulo contra o Santos. São Paulo venceu o Santos por 2-1, né? E eu tô fazendo aqui, né, esses jogos de segunda-feira, porque eu não falei, né, quando saiu, né, o episódio do podcast do Futebol Papaxibé. Aliás, assista lá, né? Ouve lá o episódio que eu fiz, né, que saiu nessa segunda-feira, né? Que eu falei sobre Brasileirão, Séries A e D e também, né, Copa do Brasil. Teve jogo também de Copa do Brasil, né? O Palmeiras venceu a Juazeirense e o Flamengo venceu o Altos do Piauí. Então é isso, gente. Encerramos aqui mais um vídeo. Dê o seu like também e se inscreva no canal Lucas Assunção, que eu vou estar vai estar sendo disponível aqui no YouTube também, no Facebook e também na página também no Facebook do Futebol Papaxibé. Então é isso, gente. Até a próxima e valeu!